quando ele morreu. Eu não sabia que ele tinha terra. Isso é o que me envergonha até hoje, sabe? 32 anos dormindo do lado do mesmo homem, cheirando o pescoço dele, lavando a roupa que ele suava, cozinhando feijão para o prato dele toda manhã de Deus, e não sabia que ele tinha terra. Que ele tinha um pedaço de mundo escondido em algum lugar que eu nunca pisei, nunca vi no mapa, nunca ouvi ele mencionar sequer uma vez, numa conversa de bêbado, num sonho mal contado, em nada. Nair, ele dizia, quando eu perguntava sobre a vida dele antes de mim, o passado é passado. E eu aceitava, porque a gente aprende que tem perguntas que o homem do campo não responde, não porque ele quer mentir, mas porque ele não sabe como começar. E quando não sabe como começar, ele cala. Cala e vai trabalhar. E o trabalho vai tapando o buraco da palavra que ficou faltando, até que o buraco some de vista, mas não some de verdade. Argemiro morreu numa terça-feira de junho. Derrame, o médico disse. Rápido, não sofreu. Essas frases que o médico fala pra gente e que não servem de nada, porque a dor não é do morto já era. A dor é de quem fica, e quem fica sofre do jeito que sofre. Rápido ou devagar, tanto faz. Eu fiquei sentada na cadeira plástica do corredor do hospital por não sei quanto tempo, olhando para o chão de granito marrom, escutando o barulho de maca e de passos apressados, e pensando numa coisa estranha, que eu não sabia o número do sapato dele. 32 anos, e não sabia o número do sapato do meu marido. Essas besteiras que a gente pensa quando perde alguém. Passou um mês. 2. A fazendinha que a gente tinha em Ribeiro dos Couros continuou existindo do mesmo jeito que sempre existiu, indiferente ao luto, ao vazio da cadeira da cabeceira da mesa, ao silêncio que tinha se instalado na casa como uma coisa viva. O gado precisava de capim, a cerca precisava de arame, o sol nascia às 5:30 e era minha obrigação estar de pé quando ele nascia. Obrigação não de ninguém, só minha, de mim comigo mesma, porque quando a gente perde o rumo, é a rotina que segura. Foi o Dr. Valmir, o advogado lá de Barreiras, que me ligou numa tarde de agosto. Dona Nair, a senhora sabe que o senhor Argemiro deixou um imóvel registrado no nome dele no cartório de São Gonçalo do Gurgueia? Não, eu não sabia. Foram 2 dias depois dessa ligação que eu consegui falar de novo. Não é que eu fiquei muda de propósito. É que a voz simplesmente não saiu. Ficou travada em algum lugar entre a garganta e o peito, apertada por uma coisa que eu não sei dar nome até hoje. Era raiva, era mágoa, era medo de o que mais eu não sabia sobre o homem que eu achei que eu conhecia. O Dr. Valmir mandou os papéis pelo correio. Uma cópia da escritura, 23 hectares, nome do proprietário, Argemiro Ferreira dos Santos. Sem herdeiros declarados além de mim, cônjuge, a terra estava em nome dele desde 1987, um ano antes de a gente se casar. Eu li essa data 3 vezes. Fiquei olhando para a janela. Lá fora, o capim balançava com o vento que vinha do oeste. Aquele vento que no sertão a gente aprende a reconhecer pela temperatura, não pelo barulho. Esse era quente, seco. O tipo de vento que resseca os lábios e faz a poeira vermelha subir do chão sem aviso. Fui até São Gonçalo de ônibus, porque meu caminhão estava com o alternador queimado e eu não queria pedir favor. Levei uma trouxa pequena, o documento da escritura dentro de um envelope plástico e a sensação de que estava indo a um lugar que não deveria ser meu, que eu estava invadindo uma história que não me pertencia, mesmo que juridicamente fosse tudo meu agora. O motorista do ônibus era um rapaz novo. Escutava forró na caixinha do celular pendurada no retrovisor. Eu fui olhando pela janela. O cerrado ia passando, aquela beleza áspera que as pessoas de cidade não entendem, árvores tortas e cheias de galho, capim alto e amarelo, formigueiros vermelhos que pontilham o chão como feridas. O sol batia de lado e tingaia tudo de um laranja velho, cansado. Em São Gonçalo, fui direto ao cartório. A moça me confirmou o que eu já sabia e me deu uma cópia autenticada da planta do terreno.
Me explicou que a propriedade ficava a uns 20 quilômetros da sede, estrada de chão, virava à esquerda depois de uma ponte de madeira, procurava uma porteira azul. Porteira azul, eu repeti. Ela. Fiz uma pausa. A senhora conhece o lugar? Nunca fui, eu disse. E o peso daquelas duas palavras ficou no ar entre nós dois, mais tempo do que devia. Peguei carona com um caminhoneiro que ia para a fazenda vizinha. Ele era calado, graças a Deus, porque eu não tinha conversa. A estrada de chão sacudia tudo. Levantava uma poeira que entrava pelas frestas do vidro mal fechado, se depositava nos meus braços, na minha roupa preta de luto. Eu deixei. Poeira é coisa do Brasil, e o Brasil não te respeita porque você está de luto. A porteira azul estava lá, desbotada, a tinta descascada. Uma das dobradiças dobrada de um jeito que fazia ela inclinar para a esquerda como uma pessoa cansada. Mas era azul. Havia sido azul, pelo menos, e a intenção ainda estava lá. Desci do caminhão, agradeci o homem. Ele foi embora sem dizer nada. E eu fiquei parada na frente daquela porteira por um momento que não sei medir. O sol estava descendo. Os pássaros que passavam faziam barulho lá no alto. Embaixo, o silêncio era daquele tipo específico do interior do Brasil, que não é ausência de som, é presença de silêncio. Uma coisa distinta, uma coisa que pesa. Empurrei a porteira. A propriedade era um bico de terra comprido, mais fundo do que largo, cercado por mata ciliar de um lado e pasto abandonado do outro. O capim tinha crescido alto, talvez 1,5 metros em alguns pontos, e balançava com o vento de um jeito quase hipnótico, como se estivesse me convidando a entrar ou me avisando para não entrar. Eu não sabia distinguir. Havia uma trilha, quase invisível, mas havia. Capim pisado por algum bicho, provavelmente boi vizinho que forçava a cerca às vezes. Segui ela. A casa estava no fundo da propriedade. Quando vi, parei. Não era grande. Nunca foi. Uma construção de adobe e madeira, telhado de telha francesa, metade delas quebradas ou caídas dentro da própria estrutura. A varanda da frente tinha cedido de um lado, o esteio apodrecido no chão. As janelas eram buracos escuros, sem vidro, sem madeira, só o enquadramento de tijolos que ficou quando tudo mais foi embora. Uma gameleira tinha crescido colada à parede esquerda e seus galhos já tinham entrado pelo que devia ter sido uma janela de quarto. A raiz grossa levantando o chão de cimento rachado ao redor da base da casa, como se a árvore estivesse se alimentando da memória do lugar. Fiquei olhando por um tempo. Argemiro, eu disse baixinho, não para ele me ouvir, só para colocar o nome dele naquele lugar pela primeira vez, só para ver como soava. Soou errado. Soou como uma palavra numa língua que eu pensava que sabia, mas não sabia. Entrei devagar. O chão da sala rangera embaixo dos meus pés de um jeito que me fez segurar a respiração. Mas aguentou. Havia pouco lá dentro. Uma tábua velha que devia ter sido mesa. O que sobrou de uma cadeira, só as pernas e parte do assento. Uma lata de querosene enferrujada encostada num canto. Nas paredes, a cal tinha descascado em placas grandes, expondo o adobe escuro embaixo, e em um ponto da parede do fundo havia um desenho a lápis que o tempo não tinha apagado completamente. Uma planta, esquemática, simples, o tipo de coisa que um homem faz quando está planejando algo e não tem papel de verdade. Linhas, um círculo, uma seta. Me aproximei. O círculo estava no centro do desenho. A seta apontava para ele. E em volta do círculo havia escrito, com a letra miúda e torta que eu conhecia como a palma da minha mão: não deixe tampar. A letra de Argemiro. Tive que me apoiar na parede. A cal suja ficou na palma da minha mão. Não deixe tampar. Saí da casa devagar, com a cabeça rodando de um jeito que não era tontura, era excesso de pensamento. O sol estava quase no horizonte agora, aquele laranja virando vermelho escuro na borda do cerrado, e as sombras das árvores tinham crescido e se juntado no chão, formando uma penumbra comprida que atravessava o pasto.
Foi então que eu vi o poço. Não tinha como ter passado por ele sem ver. Ele estava no centro da propriedade, uns 30 metros da casa, mas a vegetação alta o tinha escondido na ida. Agora eu via. Era circular, feito de pedra, o tipo de construção de mão que os antigos faziam. Cada pedra encaixada na outra sem cimento, só pela pressão e pelo jeito. A boca do poço estava coberta, uma tampa de madeira grossa, reforçada por tábuas cruzadas por cima, e sobre as tábuas uma corrente enrolada com um cadeado novo. Em meio a tudo aquilo velho e esquecido, um cadeado novo. Eu olhei para aquele cadeado muito tempo, e então entendi que aquela viagem não tinha acabado, tinha começado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei numa pousada simples na beira da estrada principal de São Gonçalo, um quarto com cheiro de mofo e umidade, o ventilador de teto girando devagar, sem convencer ninguém de que estava refrescando. Deitei na cama com a roupa ainda, os sapatos no chão, e fiquei olhando para o teto até às 3 da manhã, escutando o som dos grilos lá fora e o barulho de caminhão passando na rodovia de vez em quando. Aquele cadeado novo não saía da minha cabeça. Não é o tipo de coisa que alguém bota em lugar abandonado. Cadeado novo custa dinheiro. Cadeado novo é intenção. Alguém tinha ido até aquele poço depois que Argemiro morreu, ou pouco antes, e tinha colocado aquela corrente. Alguém que sabia que o poço existia. Alguém que queria que ele ficasse fechado. Pensei em Argemiro. Tentei, pelo menos. Tentei montar o homem na minha cabeça como ele era de verdade, não como a saudade vai pintando a gente depois que perde. O jeito que ele tomava café em pé, sempre. Nunca sentava para tomar café da manhã. Dizia que sentar de manhã cedo deixava o corpo preguiçoso. O jeito que ele coçava a nuca quando estava pensando em coisa difícil. O silêncio dele, que eu sempre li como timidez, mas que talvez fosse outra coisa. Talvez fosse peso. Talvez fosse o tipo de silêncio que a gente carrega quando tem uma palavra dentro que não cabe na boca. 32 anos. Virei de lado na cama. A luz da rodovia entrava pela fresta da cortina e fazia uma linha clara no chão do quarto. Eu acompanhei aquela linha com os olhos até dormir, já quase de manhã. Um sono raso e cheio de imagens sem sentido. Acordei às 5, costume de roça. O corpo não respeita a pousada. Fui a única ferragem de São Gonçalo que abria cedo. Um senhor idoso, pele curtida de sol, que me olhou com curiosidade quando pedi um alicate de corte forte, uma lanterna de pilha e corda fina. Não perguntou nada. Gente do interior aprende a não perguntar sobre o que não é da conta. Eu agradeci por isso em silêncio. Peguei o mesmo caminhoneiro de ontem, que por sorte ia de volta para o lado da fazenda vizinha. Ele me deixou na porteira azul e foi embora levantando poeira. Era cedo ainda. O sol tinha saído, mas estava baixo. E a luz da manhã no cerrado tem uma qualidade específica que eu nunca soube descrever direito. Ela é dourada, mas não é morna. É clara, mas não é alegre. É uma luz que mostra tudo com brutalidade gentil, sem sombra para esconder nada. Entrei pela porteira. O capim estava molhado de orvalho e encharcou minha calça até o joelho enquanto eu caminhava. O cheiro era de terra úmida, capim verde e alguma coisa floral que eu não identifiquei, talvez ipê no mato mais adiante. Os pássaros faziam barulho no alto das árvores. Sabiá, João de Barro, uma juriti que chamava de longe com aquele canto arrastado que parece lamento, mas não é, é só o jeito dela de existir. Parei na beira do poço. À luz da manhã ele parecia diferente, maior, de algum jeito, ou talvez mais real. As pedras eram escuras na base, onde a umidade do solo as tinha atingido ao longo dos anos, e mais claras no topo, onde o sol batia. A corrente era mesmo nova, o aço ainda brilhando sem ferrugem, e o cadeado era daquele tipo redondo, pesado. Peguei o alicate. Precisei de mais força do que esperava. A corrente era boa,
mas o alicate de corte forte trabalhou nos elos durante uns minutos bons. Eu, forçando com as duas mãos, suando apesar do frio da manhã, até que um elo cedeu com um estalo seco que assustou uns pássaros no mato próximo. A corrente caiu no chão de terra batida ao redor do poço com um som metálico que ecoou mais do que devia num lugar tão aberto. Fiquei parada um segundo escutando, só os pássaros, só o vento. Empurrei a tampa de madeira. Ela estava pesada, inchada de umidade, mas cedeu devagar quando fiz força. Escorregou para um lado e caiu com um baque surdo no chão. O buraco ficou aberto. O cheiro que veio era de pedra molhada, musgo, terra profunda. Um cheiro velho, o tipo de cheiro que vem de lugares que ficaram fechados tempo demais. Acendi a lanterna e apontei para dentro. O poço era fundo. Não dava para ver o fundo de cara. A escuridão engolia a luz da lanterna a uns 6, 7 metros. As paredes de pedra eram cobertas de musgo escuro e havia raízes finas que tinham encontrado caminho pelas frestas e desciam em cordas úmidas. A água eu ouvia antes de ver, um farfalhar suave lá no fundo, como sussurro. Mas não era a água que eu estava procurando. Amarrei a corda numa pedra saliente da borda, testei o peso, segurou. Depois, fiz o que qualquer mulher de roça que passou a vida inteira resolvendo problemas sozinha faz. Não pensei muito, me abaixei na beira, joguei as pernas para o buraco e desci. A parede estava fria e escorregadia. Desci, apoiando os pés nas pedras salientes, uma de cada vez, segurando a corda com as duas mãos, a lanterna presa no cós da calça, iluminando as pedras na minha frente. O coração batia forte. Não de medo, eu disse para mim mesma. De esforço, mas era medo sim. Eu sei a diferença. Quando meus pés tocaram algo sólido que não era fundo de poço, parei. Apontei a lanterna para baixo. Havia uma saliência, uma espécie de nicho, uma cavidade na parede do poço que eu não teria visto de cima, cavada na pedra, ampliada propositalmente, as bordas lisas demais para ser acidente da natureza. E dentro do nicho, envolta em plástico grosso e amarrada com arame, havia uma caixa de metal. Lata de biscoito. Daquelas antigas, de lata vermelha, com flores desbotadas na tampa. Eu a reconheci. Argemiro tinha uma igual a essa na casa. Ficava em cima do guarda-roupa. Eu nunca abri porque nunca me disseram que podia abrir e eu era mulher que respeitava o espaço do marido. Quando ele morreu, eu guardei a caixa junto com as coisas dele num caixote no quarto. Nunca tinha parado para pensar que talvez ela estivesse vazia, porque o que ela guardava estava aqui. Tirei a caixa do nicho com cuidado. Estava pesada. O plástico estava bem enrolado e o arame tinha enferrujado um pouco nas pontas, mas estava intacto. Coloquei debaixo do braço e subi. A subida foi mais difícil. Corda queimando as mãos, joelhos batendo na pedra, a caixa pesada embaixo do braço atrapalhando o equilíbrio. Quando cheguei à borda e me joguei para fora, fiquei deitada no chão um momento, olhando para o céu azul da manhã, respirando. O cerrado em volta de mim continuava igual, indiferente. O vento balançava o capim alto, uma garça passou no alto, branca e lenta. Me sentei. Tirei o arame, tirei o plástico, abri a lata. Não vou mentir. A primeira coisa que fiz foi fechar ela de novo. Não por medo, por necessidade de um segundo. De um único segundo para me preparar para o que eu tinha acabado de ver. Porque dentro daquela lata havia dinheiro, notas, reais, velhos, diferentes épocas misturadas, atadas em borrachas que tinham ressecado, mas ainda seguravam. Havia um envelope pardo, grosso, e havia cartas, várias, atadas com barbante, na letra de Argemiro. Respirei fundo, abri o envelope pardo primeiro. Eram documentos. Uma escritura diferente da que eu tinha, mais antiga, com registro em cartório de outra cidade. Um mapa desenhado à mão, mais detalhado do que o da parede da casa, com medidas, com pontos marcados, com uma indicação no centro escrita em caneta vermelha, nascente.
Havia um laudo, amarelado, datado de 1985, com o timbre de um órgão que eu não conhecia, falando sobre análise de solo e potencial hídrico. E havia o nome de uma empresa na última página do laudo, sublinhado em caneta azul, com um ponto de exclamação ao lado. Agropecuária e Investimentos Cavalcante Limitada. Não conhecia o nome, mas alguma coisa no jeito que estava sublinhado me disse que devia conhecer. Peguei as cartas. Eram de Argemiro, para alguém que ele chamava só de Zeca, sem data na maioria. Em algumas, a escrita estava apertada e nervosa, aquele jeito de escrever de quem está com pressa ou com medo. Comecei a ler a primeira. Zeca, eu não vou vender. Já disse e não mudo. A nascente é boa demais, você sabe disso. Eu sei disso e eles sabem. É por isso que estão em cima. Mas eu não vendo. Meu pai morreu nessa terra e eu não vendo por dinheiro nenhum. Me perdoa, mas eu não posso fazer diferente. A segunda. Zeca, o Cavalcante mandou um homem até a fazenda de novo. Dessa vez ele não foi educado. Não me tocou, mas as palavras dele tocaram. Estou com medo por Nair, mas não posso contar para ela. Ela é forte, mas esse negócio é perigoso demais. Se eu morrer antes de resolver, você sabe onde está o resto. Tive que parar de ler. Me levantei. Fiquei em pé no meio do pasto, com as cartas na mão, olhando para o nada. O sol estava mais alto agora, e o calor tinha começado a apertar. Aquele calor úmido de manhã no cerrado que pesa diferente do calor da tarde. Senti o suor escorrendo pelas costas. Argemiro tinha medo por mim. Durante não sei quantos anos, enquanto a gente tomava café, enquanto ele coçava a nuca na cadeira da varanda, enquanto ele ficava quieto e eu lia o silêncio como timidez, ele estava carregando medo. Por mim. E tinha decidido sozinho, sem me perguntar, que me proteger era me deixar de fora. Eu não sabia se queria chorar ou xingar ele por nome. Fiz os dois lá no meio daquele pasto, com a lata de biscoito vermelho na mão e as cartas espalhadas na grama. Depois me sentei de novo e continuei lendo. Tinha uma carta diferente das outras, mais longa. Mais recente, a tinta ainda com uma cor que não estava tão desbotada quanto as outras. E essa era endereçada a mim, Nair. Se você está lendo isso, é porque morri antes de conseguir te contar. Me perdoa por isso. Me perdoa por muito mais do que isso. A terra em São Gonçalo é do meu pai. Passou para mim. Nunca te contei, porque quando nos casamos, eu já estava envolvido numa situação que não queria te puxar. A família Cavalcante quer aquela terra, porque debaixo dela tem uma nascente que abastece 3 municípios. Eles sabem disso desde 84. Tentaram comprar, tentaram pressionar, tentaram assustar. Eu não vendi, mas eles têm gente no cartório, no fórum, em todo lugar. Se eu morrer sem resolver a situação, eles vão entrar com uso capião, vão alegar abandono, vão usar tudo o que puderem para tomar aquela terra. Você tem pouco tempo, Nair, não sei quanto, mas pouco. Procura o Zeca Andrade em São Gonçalo. Ele sabe tudo. Ele vai te ajudar. E não confia no advogado de Barreiras. Eu te amei do jeito que eu sabia. Que não foi o jeito certo, eu sei. Mas foi tudo que eu tinha. Argemiro, eu dobrei a carta devagar. Coloquei tudo de volta na lata. Fechei a tampa. Fiquei olhando para o horizonte, onde o cerrado encontrava o céu numa linha irregular, torta, cheia de vida. E então, lá atrás, na estrada de chão, que eu não conseguia ver por causa do capim alto, eu ouvi o som de um motor. Um carro parado, motor ligado. Parado na beira da minha propriedade. Fiquei completamente imóvel, como o boi fica quando fareja onça. Não por instinto de animal. Por instinto de mulher que acaba de ler que há gente com interesse naquele chão onde ela está sentada e que essa gente não tem costume de pedir por favor. O motor ficou lá uns 2 minutos. Depois foi embora devagar, mas devagar demais. Devagar de quem está olhando enquanto vai. Abracei a lata contra o peito e não me mexi até o barulho sumir completamente. Até só sobrar o vento, os pássaros
e o barulho do meu próprio coração, que estava batendo muito mais rápido do que eu queria admitir. Zeca Andrade não era difícil de achar. Em cidade pequena, nome conhecido não precisa de endereço. Você chega na padaria e pergunta, o rapaz do balcão aponta. Você pergunta de novo para confirmar, e a mulher que está comprando pão já completa a informação sem que ninguém tenha pedido. É assim que funciona o interior. A vida das pessoas circula no mesmo espaço pequeno até que todo mundo sabe de todo mundo. E o que não sabe, inventa. E o que inventou, acredita. Zeca Andrade morava numa rua sem asfalto, perto da Igreja do Sagrado Coração, numa casa de tijolo aparente, com uma mangueira grande no quintal que jogava sombra em cima do telhado inteiro. O portão era de ferro pintado de verde, já descascando. Havia um cachorro velho deitado na calçada que me olhou com indiferença quando parei na frente. Bati palma 3 vezes. Demorou. Quase fui embora. Aí a porta abriu. O homem que apareceu era velho. Mais velho do que eu esperava. Mais velho, talvez, do que a própria cidade. 80 anos, talvez mais. Magro, curvado, a pele da cor de couro velho, olhos escuros que ainda tinham brilho. Usava calça social surrada e uma camisa branca com o botão de cima aberto. Os pés estavam em chinelo de dedo. Me olhou por um tempo sem falar. Depois disse, "Você é Anair." Não era pergunta. "Sou", eu disse. E fiquei esperando. Ele abriu o portão sem mais cerimônia e entrou de volta na casa. Entendi que era para seguir. A casa por dentro cheirava a café velho e madeira. Havia livros empilhados em lugares improváveis, em cima de cadeira, no chão encostado na parede, sobre uma televisão antiga que claramente não funcionava mais. Na parede da sala havia um mapa do estado emoldurado, velho, com marcações a lápis em vários pontos. E havia uma foto em preto e branco numa moldura de madeira na estante. 2 homens jovens. Um eu reconheci imediatamente mesmo com 50 anos a menos no rosto. Argemiro. Com o braço no ombro de outro rapaz, os 2 sorrindo, um campo aberto atrás deles. O céu branco de sol. Sentei na cadeira que ele apontou. Ele foi à cozinha sem perguntar se eu queria café e voltou com 2 xícaras. Colocou uma na minha frente e ficou de pé, tomando a dele, me olhando. "Eu sabia que você vinha", ele disse. "Só não sabia quando. Encontrei as cartas", eu disse. Ele assentiu devagar, como quem confirma algo que já sabia, mas precisava ouvir em voz alta. "Ele escreveu uma para mim também", o Zeca disse. "Faz 2 anos, quando ele percebeu que o coração não estava bom. Me mandou pelo correio como se fosse carta normal, sem remetente. Eu guardei. Ele foi até uma gaveta da estante, sem pressa, como quem conhece cada centímetro daquela casa de olho fechado. Tirou um envelope. Me entregou. Não li na hora. Dobrei e coloquei no bolso. Ele não se incomodou. "Me conta", eu disse. "Me conta tudo que você sabe." Zeca Andrade sentou na poltrona de couro gasto em frente a mim, pousou a xícara no joelho e ficou um momento com o olhar perdido no meio da sala, como quem está organizando uma história longa que nunca contou em ordem. "Conheci o Argemiro em 78. Ele começou. A gente trabalhava junto na cooperativa lá de Formosa. Ele era novo, eu já era menos novo. Viramos amigos do jeito que homem do campo vira amigo. Lado a lado no trabalho, sem muita conversa, mas com confiança. O pai dele morreu em 83 e deixou aquela terra em São Gonçalo. Não valia muito na época. Cerrado seco, longe de tudo. O Argemiro foi lá ver, ficou uns dias e voltou diferente. Diferente como? Eu perguntei. Quieto. Mais do que o normal. E o Argemiro já era quieto. Levei um tempo para ele me contar, mas contou. Tinha encontrado a nascente. Zeca parou. Tomou um gole de café. Não era qualquer nascente, ele continuou. Era uma surgência que é diferente. Água que brota do solo com pressão, limpa, o ano inteiro, mesmo na seca. Ele cavou um pouco, testou, a água não parava.
Chamou um técnico que ele conhecia, um rapaz que trabalhava no Departamento de Recursos Hídricos de Barreiras. O rapaz foi lá, analisou e ficou branco quando viu. Disse que aquela nascente tinha potencial de abastecer toda a microrregião. Disse que o solo ao redor era impermeável de um jeito raro que segurava a água como um cofre. O técnico escreveu o laudo, eu disse. Eu encontrei. Zeca assentiu. O problema é que o técnico também falou com outras pessoas. Não por mal, o rapaz era honesto, mas era ingênuo. E uma dessas pessoas chegou ao Adalto Cavalcante. O nome caiu na sala como pedra em água parada. Quem é Cavalcante? Eu perguntei. Zeca me olhou como quem olha para a criança que acabou de perguntar o que é o sol. Adalto Cavalcante, ele disse devagar, é o homem mais rico de 3 municípios daqui. Tem fazenda, tem posto, tem parte no armazém, tem vereador no bolso e juiz que deve favor. A família dele está nessa região desde antes do meu pai nascer. E quando Adalto Cavalcante quer alguma coisa, essa coisa geralmente acaba sendo dele. Uma forma ou outra. E ele queria a nascente, queria a terra, queria a água. Tinha projeto para revender concessão de abastecimento para o governo do estado, depois para o município. Muito dinheiro, muito poder. O tipo de negócio que muda o tamanho de um homem já grande. O Argemiro se recusou a vender. Zeca fez um gesto com a mão. Um gesto que queria dizer que essa parte eu já sabia. Vieram as pressões. Primeiro educadas, proposta boa, advogado bem vestido, conversa de sala de reunião. O Argemiro disse não. Depois vieram as menos educadas, homem parado na frente da porteira olhando. Documento sumindo no cartório. Uma cerca quebrada aqui, um problema de papel ali. O Argemiro aguentou tudo. Mas foi ficando com medo. Foi se afastando da terra sem abandonar, pagando imposto pelo correio, mantendo o registro ativo, mas sem ir lá, sem aparecer, porque aparecer era chamar atenção. Ele me deixou de fora de propósito, eu disse. Estava na carta. Zeca me olhou com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Depois entendi que era algo entre respeito e pena. Ele tinha muito medo por você, Nair. O Argemiro era homem de pouca palavra, mas de muito sentimento. E quando ele amava alguém, o medo que tinha por essa pessoa era maior do que qualquer coragem que ele pudesse ter por si mesmo. Fiquei em silêncio. Lá fora, o cachorro velho estava latindo para alguma coisa na rua. Um latido cansado, sem convicção. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. Zeca foi até a estante de novo. Voltou com uma folha. Me entregou. Era uma notificação extrajudicial. Endereçada a Argemiro Ferreira dos Santos, naturalmente, porque eles ainda não sabiam que ele tinha morrido. Ou sabiam, mas ainda não tinham atualizado o jogo. A Agropecuária Cavalcante notificava o proprietário do imóvel de que daria entrada com a ação de usucapião por abandono em 30 dias, caso não houvesse manifestação formal de posse ativa. A data da notificação era de 3 semanas atrás. Tenho menos de 10 dias, eu disse. Zeca não confirmou nem negou. Só ficou me olhando. O que eu preciso fazer? Perguntei. Você precisa provar posse ativa. Precisa de advogado de verdade, não o de Barreiras que o Argemiro mencionou. Tem uma doutora em corrente que trabalha com direito agrário, é boa, é honesta e não deve nada a Cavalcante. Me deu o nome, o número. E precisa da nascente documentada por alguém que não seja do bolso deles. Aquele laudo antigo ajuda, mas não é suficiente. Precisa de laudo novo, de órgão federal se possível. Posso fazer isso em 10 dias, eu disse. Não perguntei, afirmei. Porque a alternativa era não fazer, e essa alternativa não existia. Zeca me olhou por um longo momento. Você é do jeito que ele descrevia, ele disse por fim. Como ele me descrevia? Eu perguntei. O velho sorriu pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Um sorriso pequeno de canto de boca. Teimosa como cerca de mourão, ele disse.
E forte do jeito que gente simples é forte, que é o único jeito de força que presta. Fui embora com o nome da advogada, o laudo antigo que Zeca tinha guardado uma cópia e a carta que Argemiro tinha escrito para ele. Não li a carta dele naquele momento. Guardei para depois, para um momento em que eu pudesse aguentar mais uma camada de coisa que eu não sabia sobre o meu marido. Liguei para a doutora Conceição ainda na rua, do celular com sinal ruim que pegava de vez em quando em São Gonçalo. Ela atendeu no segundo toque, falou rápido e direto, o tipo de mulher que não gasta palavra à toa. Quando eu expliquei a situação em resumo, ela ficou quieta por 2 segundos e disse: "Preciso ver os documentos hoje. Pode vir até Corrente?" "Posso", eu disse. Peguei o ônibus das 2 da tarde. Corrente ficava a quase 2 horas. Fui olhando pela janela enquanto o sol da tarde batia de frente e o cerrado desfilava do lado de fora com aquela beleza que não pede licença. Ipê amarelo salpicado no meio do verde escuro, gado solto no pasto cor de palha, uma criança de bicicleta numa estrada de chão que cruzava a rodovia. Um açude pequeno refletindo o céu azul como um espelho esquecido no chão. Pensei em Argemiro. Pensei no medo que ele carregou, no silêncio que era peso, não timidez, em todas as noites que a gente ficou deitado lado a lado no mesmo escuro e ele estava guardando aquilo, aquela pedra grande, enquanto eu dormia sem saber. Não era raiva o que eu sentia agora, era algo mais complicado. Era a dor de entender que alguém te amou tanto que escondeu de você a própria dor, que achou que te proteger era te deixar de fora, que passou a vida inteira construindo um muro entre você e o perigo sem te perguntar se você queria o muro ou preferia enfrentar junto. Eu teria enfrentado junto Argemiro. Eu teria. Mas ele não sabia disso. Ou sabia e tinha medo demais para arriscar. A doutora Conceição era jovem, uns 40 anos, cabelo preso, óculos de armação grossa, uma mesa cheia de processo que ela conhecia de cor. Me recebeu no escritório pequeno sem cerimônia. Olhou os documentos com atenção, uma página de cada vez, sem falar. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou. "A situação é séria", ela disse, "mas não é impossível." Me explicou o caminho. Ação de manutenção de posse. Apresentação de documentos que comprovassem que a propriedade não estava abandonada. O laudo antigo ajudava a estabelecer histórico. Mas precisávamos de algo mais imediato, prova de que havia atividade recente na terra. "Fui lá hoje", eu disse. Abri o poço, andei pela propriedade. Ela levantou uma sobrancelha. "Tem testemunha?" Tive uma ideia. O caminhoneiro que me levou me deixou na porteira, me viu entrar. Ela assentiu devagar. "Serve. Preciso do nome e contato dele." Não sabia o nome, mas sabia que ele passava naquela estrada todo dia porque ia à fazenda vizinha. Disse isso para ela. "Vou mandar alguém amanhã cedo", ela disse. "A gente acha ele." "E o laudo novo da nascente", eu disse. Ela suspirou. "Isso é mais difícil. Ibama tem prazo. Recursos hídricos têm prazo. Em 10 dias é quase impossível pelo caminho oficial." "Quase", eu disse. "Quase", ela repetiu. "Tem um pesquisador da Universidade Federal de Barreiras que eu conheço. Ele trabalha com recursos hídricos e já foi perito em processo parecido. Se ele puder ir lá amanhã e fizer um relatório preliminar, não é o laudo definitivo, mas é algo. Um documento técnico assinado por pesquisador de Universidade Federal pesa na audiência." "Liga para ele", eu disse. Ela me olhou com atenção. "Dona Nair, a senhora entende que se a Cavalcante souber que a senhora está se movimentando, as coisas podem ficar feias." "Entendo", eu disse. "Feias de verdade", ela disse. "Não estou sendo dramática. Conheço essa família." "Eu sei", eu disse. "Mas eu já passei pela coisa mais feia que podia me acontecer, que foi perder meu marido sem saber metade da vida dele. O que vem agora é só consequência, e consequência eu enfrento." A doutora Conceição ficou me olhando por um momento.
Depois colocou os óculos de volta e pegou o telefone. Deixa eu ligar para o Rodrigo da Federal, ela disse. Saí do escritório quando já estava escurecendo. O céu de corrente estava cor de tinta, roxo e laranja nas beiradas, e o ar tinha esfriado o suficiente para ser suportável. Sentei num banco de praça perto de uma fonte que não estava funcionando e tirei do bolso a carta que Argemiro tinha escrito para o Zeca. Li devagar. Era uma carta de homem que sabe que está ficando sem tempo. Fala da nascente, fala do medo, fala de mim. Em um trecho dizia: o Zeca, cuida dela se eu não puder. Ela não vai pedir ajuda porque não sabe pedir, mas aceita se você oferecer do jeito certo. Oferece de lado, não de frente, porque ela é brava como égua nova. Dobrei a carta. Égua nova. 32 anos de casado e ele me conhecia melhor do que eu pensava. Ou talvez me conhecesse exatamente do jeito certo, e o problema era que eu nunca tinha parado para ver o retrato que ele tinha de mim. Fiquei ali, sentada no banco, até a praça encher de gente da noite, criança correndo, casal de mão dada, velho jogando dominó embaixo de uma árvore. A vida ordinária de uma cidade pequena, acontecendo indiferente ao que eu estava carregando. E então, meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido, sem identificação. Texto curto. A senhora foi vista na propriedade hoje de manhã. Aconselha-se voltar para Ribeiro dos Couros e deixar o assunto morrer com o marido. Por bem é melhor. Li 3 vezes. Minha mão não tremeu. Isso me surpreendeu. Mas o estômago apertou. Aquele aperto fundo que não é fraqueza. É o corpo reconhecendo o perigo real, concreto. O tipo de perigo que não é sombra nem imaginação. Eles sabiam que eu estava lá. Sabiam que eu era eu. E já tinham meu número. Guardei o celular no bolso. Fiquei olhando para o velho jogando dominó embaixo da árvore, as peças batendo na mesa de madeira com um clique seco e ritmado. Voltei para o bolso. Respondi a mensagem com 2 palavras. Pode esperar. Mandei. Desliguei o celular. Levantei do banco e fui procurar onde dormir naquela noite, porque no dia seguinte o pesquisador da Federal ia à nascente e eu precisava estar lá junto. E eu ia estar. Não dormi bem naquela noite também. Mas dessa vez não foi por pensamento demais. Foi por pensamento diferente. Uma clareza estranha que me acordou às 4 da manhã e me deixou deitada de olho aberto no teto do quarto de pousada, sem angústia, só com aquela sensação de quem está prestes a fazer uma coisa que não tem volta e já decidiu que está bem com isso. Argemiro passou 32 anos carregando aquilo sozinho. Eu tinha menos de 10 dias. Parecia justo que eu carregasse o meu pedaço de uma vez. Levantei antes do sol. Me lavei, me vesti, tomei um café que a dona da pousada deixava numa garrafa térmica no corredor para quem acordasse cedo. Café fraco, mas quente, e quente era o que importava. Fiquei na varanda da pousada olhando a rua ainda escura de corrente, enquanto o céu ia abrindo devagar do lado do leste, aquele azul que começa quase preto e vai clareando por etapas como se o sol estivesse pedindo licença antes de entrar. O pesquisador Rodrigo me ligou às 6h30, voz jovem, objetiva. Disse que estava saindo de Barreiras e chegaria em São Gonçalo por volta das 9. Perguntou se eu podia estar na propriedade às 10. Posso, eu disse. Ele perguntou se a área tinha acesso fácil. Expliquei a porteira azul, a estrada de chão, o capim alto. Ele disse que estava acostumado, que trabalhava em campo. A doutora Conceição me ligou logo depois. Disse que o caminhoneiro tinha sido localizado, que o nome dele era Almir, que ele confirmou ter me deixado na porteira na manhã anterior e estava disposto a assinar declaração. Disse que daria entrada na ação de manutenção de posse ainda naquela tarde, assim que eu chegasse com os documentos originais. As coisas estavam se encaixando. Mas encaixe rápido demais, às vezes, é sinal de que alguma peça está fora do lugar. Aprendi isso na roça. Quando o gado está quieto demais, tem onça perto. Peguei o ônibus das 7 para São Gonçalo.
com a lata de biscoito vermelho dentro da mochila, os documentos no envelope plástico e o celular religado mostrando a mensagem que eu tinha mandado na noite anterior, ainda sem resposta do número desconhecido. Pode esperar. Não responderam. Isso me preocupou mais do que se tivessem respondido. Silêncio de gente que está se movimentando é pior do que ameaça de gente que ainda está só falando. Cheguei em São Gonçalo às 8h30. Fui a pé até a propriedade porque não havia caminhoneiro disponível naquela hora e eu não queria esperar. 20 minutos de estrada de chão, o sol ainda baixo pelas costas, a poeira vermelha levantando em nuvens finas ao redor dos meus pés a cada passo. O cheiro era de terra seca e alguma coisa verde, mato úmido de orvalho que o sol ainda não tinha chegado para secar. Quando cheguei na porteira azul, parei. Havia marcas de pneu no chão de terra, frescas. Alguém tinha parado ali e saído do carro, porque havia pegadas também, de bota, grandes, 2 pares diferentes. As pegadas iam em direção à porteira e voltavam. Não tinham entrado, ainda. Empurrei a porteira e entrei rápido. Fui direto ao poço. A tampa de madeira estava como eu tinha deixado, no chão ao lado. A caixa de metal não estava mais lá, claro, estava na minha mochila. Mas o poço estava aberto, e aquilo me incomodou. Qualquer um que entrasse agora e chegasse até o poço, veria o nicho vazio e saberia que alguém tinha chegado antes. Olhei ao redor. O pasto estava silencioso. O vento tinha parado completamente, o que era raro naquela hora da manhã. Os pássaros cantavam, mas lá longe, como se tivessem se afastado daquele centro. Um calor seco começava a se instalar já cedo, o tipo que resseca os lábios e faz a língua pesar. Fiquei esperando. O Rodrigo chegou às 10h02, como prometeu. Era um homem de uns 35 anos, magro, com aquele jeito de quem passa mais tempo em campo do que em escritório, a pele marcada de sol, as mãos calejadas, que não combinavam com o cargo de pesquisador universitário. Veio numa caminhonete branca com o brasão da Federal. Trouxe um assistente, rapaz mais novo, que carregava uma mochila cheia de equipamento. Me cumprimentou com aperto de mão firme, sem rodeio. Me mostra a nascente, ele disse. Eu não sabia exatamente onde a nascente estava. Sabia que era na propriedade. Sabia que o mapa desenhado à mão indicava o centro. Sabia que o poço foi construído sobre ela ou próximo dela. Disse isso para Rodrigo. Ele tirou um aparelho da mochila, pequeno, com uma antena. Disse que era equipamento de geolocalização de campo. Andamos pela propriedade juntos, ele com o aparelho na mão. Eu apontando os limites que eu conseguia identificar pela cerca velha que ainda delineava parte do terreno. Levou uns 20 minutos. Rodrigo parou num ponto a uns 15 metros do poço, onde o solo era levemente diferente, mais escuro, mais úmido apesar do calor, com um tipo de vegetação que ele identificou rapidamente como indicador de água subsuperficial. Se ajoelhou, tirou uma ferramenta pequena, fez um furo raso no solo. Ficou olhando. Chamou o assistente. Os dois conversaram baixo, olhando para o buraco, para o aparelho, entre si. Eu fiquei do lado esperando, com o sol batendo na nuca, o suor descendo pelas costas. Então, Rodrigo se levantou e me olhou com uma expressão que eu não soube ler no primeiro momento. Dona Nair, ele disse devagar, essa nascente é real e é significativa. Estou vendo aqui que o nível freático está excepcionalmente alto para uma área de cerrado nessa época do ano. Com o equipamento adequado, dá para fazer uma análise mais completa, mas posso afirmar agora, com base no que estou vendo, que há uma surgência de água aqui de porte considerável. Quanto considerável, eu perguntei. Ele escolheu as palavras com cuidado. Considerável o suficiente para justificar um projeto de abastecimento regional. Considerável o suficiente para valer muito dinheiro para quem tiver os direitos. Ficamos os dois olhando para o chão úmido por um momento. Meu marido sabia disso desde 83, eu disse. Rodrigo assentiu. E não vendeu. Não vendeu. Ele ficou quieto. Depois disse,
Mais baixo. Ele fez certo. Aquelas 3 palavras. Simples assim. Ele fez certo. Tive que virar o rosto para o lado porque não queria que o homem me visse engolindo coisa grossa no meio de um pasto às 10 da manhã. Não era o momento. Nunca é o momento. Mas a coisa veio do mesmo jeito. Rodrigo fingiu que não viu. Começou a falar com o assistente sobre os procedimentos do relatório. Me deu espaço. Gente boa reconhece quando a gente precisa de 1 segundo. Me afastei uns metros. Fiquei de costas para eles, olhando para o fundo da propriedade onde a mata ciliar começava, as árvores mais altas e fechadas, a sombra densa que o sol ainda não tinha conseguido atravessar. E foi ali, naquele momento em que eu estava de costas para todos e de frente para a mata, que eu ouvi um motor. Não era da estrada principal, era da estrada de chão, próximo, e eram mais de um motor. Virei. 2 caminhonetes entraram pela porteira aberta, uma preta, uma branca. Vieram devagar pelo pasto, o capim alto batendo nas laterais, e pararam a uns 20 metros de onde eu estava. As portas abriram. Desceram 4 homens. 3 eu não conhecia. Chapéu, bota, o jeito de se mexer de quem está acostumado a intimidar sem precisar explicar. O quarto era diferente, mais velho, bem vestido para o lugar, camisa de botão, calça de tecido, o tipo de roupa que diz que o homem não veio trabalhar, veio mandar. Adalto Cavalcante. Eu não precisava que ninguém me dissesse o nome. Ele tinha o rosto de quem o Argemiro passou 30 anos com medo. E eu reconheci aquele rosto sem nunca ter visto, porque algumas pessoas carregam o que são escrito no corpo. Rodrigo e o assistente ficaram parados onde estavam, me olhando. Eu fui ao encontro dos homens. Não por coragem. Deixa eu ser honesta. Meu coração estava batendo tão forte que eu ouvia ele nos ouvidos. Um tambor acelerado que combinava com o calor e com o sol, que agora estava alto e batia em cima de todo mundo sem piedade. Minha boca estava seca. As mãos eu mantive soltas do lado do corpo, porque mão no bolso parece fraqueza e mão fechada parece provocação. E eu não queria ser nem uma coisa nem outra. Queria ser o que eu era. Mulher de 61 anos, de pé na terra que era minha, com a verdade do lado. Fui porque ficar parada era pior. Cavalcante me olhou enquanto eu me aproximava. Seus olhos eram pequenos e claros, do tipo que a gente não sabe se é frio ou só calculista. Talvez os 2. Ficou de braços cruzados esperando. Parei a uns 3 metros. A senhora é a viúva do Argemiro, ele disse. Não perguntou. Sou, eu disse. Silêncio por um momento. Um dos homens atrás dele mexeu o peso de uma perna para outra. O sol batia em todo mundo igual. A senhora foi mal aconselhada a vir até aqui, Cavalcante disse. Esse assunto é antigo e complicado. Não é coisa para a viúva resolver sozinha no meio do mato. Eu sou do meio do mato, eu disse. Aqui é onde eu sei me mexer. Ele olhou para Rodrigo e o assistente lá atrás. Quem são esses? Ele perguntou. Pesquisadores da Universidade Federal, eu disse. Estão fazendo o laudo da nascente. Algo passou pelo rosto de Cavalcante. Rápido. Mas eu vi. Era o tipo de expressão de quem está refazendo conta. Esse laudo não tem valor jurídico nenhum no prazo que a senhora tem, ele disse. E a ação de usucapião entra essa semana. A senhora vai gastar dinheiro que não tem com advogado, vai se estressar e, no final, a terra passa para quem sempre deveria ter passado. Poupo o trabalho da senhora. Ofereço um valor justo, acima de mercado. A senhora volta para Ribeiro dos Couros, enterra o assunto com o marido e vive o resto da vida tranquila. Fiz uma pausa. Não porque estava pensando na proposta. Fiz uma pausa porque queria que ele visse que eu não estava com pressa, que eu não estava com medo, que cada segundo daquele silêncio era meu, e eu escolhia quando ele acabava. Quanto o meu marido recusou? Eu perguntei. Cavalcante franziu o senho ligeiramente. O Argemiro recusou várias propostas ao longo dos anos. Quanto foi a maior? Eu disse.
Ele hesitou. Depois disse um número. Era dinheiro. Era muito dinheiro para gente como eu. Eu assentei devagar. E mesmo assim ele não vendeu, eu disse. 30 anos ele não vendeu. O senhor acha que o homem que passou 30 anos dizendo não deixou isso para mim para que eu dissesse sim? Cavalcante me olhou. A senhora não sabe no que está se metendo. A voz tinha mudado. Não era mais conversa de negócio. Era outra coisa, mais fria. Eu sei exatamente, eu disse. Li cada carta que ele escreveu. Sei do laudo de 85. Sei do homem que o senhor mandou à fazenda que não foi educado. Tenho tudo documentado. E a minha advogada está dando entrada na ação esta tarde em corrente. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daqueles dias. Era um silêncio de xadrez. De homem que está olhando para o tabuleiro e percebendo que a peça que achava que controlava se moveu sozinha. Um dos homens atrás de Cavalcante disse alguma coisa baixo que eu não ouvi. Cavalcante não respondeu, não tirou o olho de mim. Isso vai demorar na justiça, ele disse por fim. Pode levar anos. Pode, eu disse. Tenho tempo. E dinheiro para advogado? A doutora Conceição está trabalhando com honorários condicionados ao resultado, eu disse. Aprendi esse termo com ela na tarde anterior e guardei exatamente para esse momento. Cavalcante descruzou os braços. Era um gesto pequeno, mas era recuo. A senhora vai se arrepender, ele disse. Pode ser, eu disse, mas vou me arrepender em pé, na minha terra. Ficamos nos olhando por mais um momento. O sol em cima, o capim ao redor, os pássaros que tinham voltado lá no alto das árvores da mata ciliar, um canto repetido que eu não identifiquei, mas que soou naquele momento como alguma coisa que estava torcendo por mim. Cavalcante deu meia volta. Os homens foram atrás. As caminhonetes saíram devagar pelo pasto, pela porteira e sumiram na estrada de chão, levantando poeira que ficou suspensa no ar quente por um longo tempo depois que o barulho do motor sumiu. Eu fiquei parada onde estava até a poeira baixar. Então as pernas fraquejaram um pouco. Só um pouco. Apoiei as mãos nos joelhos, curvei levemente e respirei fundo 3 vezes. Ar quente, cheiro de terra seca, cheiro de capim. O cheiro do cerrado que é o cheiro da resistência, acho eu. Rodrigo se aproximou. Tá bem? Ele perguntou. Tô, eu disse. E estava. O relatório preliminar ficou pronto ainda naquela tarde. Rodrigo trabalhou rápido, sem reclamar do calor ou da falta de infraestrutura. Quando me entregou o documento, disse que em 2 semanas podia ter o laudo completo, mas que aquilo já era suficiente para sustentar a urgência num pedido judicial. Fui de ônibus até Corrente. Entreguei tudo para a doutora Conceição. Ela leu, fez cara de quem está montando estratégia, fez algumas perguntas que eu respondi, outras que eu não sabia responder e disse que não sabia. E no final olhou para mim por cima dos óculos e disse: "A senhora tem chance real." Chance, eu disse. Não certeza. Direito nunca é certeza, ela disse. É argumento, e o seu argumento é bom. Dei entrada na ação naquela tarde. A doutora Conceição protocolou pessoalmente, com cópia para a promotoria e para a Defensoria Pública do Estado, porque ela disse que luz do dia é o melhor protetor quando se está mexendo com gente poderosa. Voltei a Ribeiro dos Couros 2 dias depois. A fazendinha estava como eu tinha deixado. O gado no pasto, a cerca do lado sul pedindo arame, o sol descendo atrás do morro no horário certo. Entrei pela porteira, atravessei o pasto, sentei na varanda com uma xícara de café e fiquei olhando o pôr do sol. Pensei em Argemiro, pensei no poço, na lata de biscoito vermelha, nas cartas escritas com letra miúda e torta de homem, que tinha coisa grande demais para caber em palavra, mas tentou do mesmo jeito. Pensei na nascente lá no cerrado, aquela água brotando do chão há décadas, invisível, persistente, alimentando o solo ao redor sem que ninguém soubesse, sem que ninguém precisasse saber, existindo porque era da natureza dela existir.
Argemiro era assim. Eu não tinha visto antes, mas via agora. Aquela água que sustentava em silêncio, aquele silêncio que era presença, não ausência. Aquele amor que se expressou do único jeito que ele sabia, que era proteger, mesmo que proteger custasse o preço de nunca ser completamente entendido. Eu teria preferido que ele tivesse me contado. Ainda prefiro. Ainda sinto a falta daquela conversa que nunca aconteceu, aquela versão de nós dois sentados na varanda discutindo o que fazer com a terra, com o medo, com os cavalcantes do mundo. Aquela versão em que eu não era protegida, era parceira, mas ele era o homem que era. E o homem que era tinha me amado do jeito que sabia amar. Às vezes amor é isso, imperfeito, incompleto, cheio de lacuna, mas real. Real como água debaixo do chão. Real como terra que aguenta. A ação judicial durou 8 meses. Não vou fingir que foi fácil. Houve audiência que eu saí tremendo de raiva. Houve documento que sumiu e teve que ser refeito. Houve uma noite que recebi ligação de número bloqueado que não disse nada, só ficou na linha respirando. E eu fiquei também, até que a ligação caiu. Houve um mês que achei que ia perder tudo e dormi mal todas as noites daquele mês. Mas a doutora Conceição não desistiu. O Rodrigo entregou o laudo completo no prazo que prometeu. E o Zeca Andrade, que eu não esperava, apareceu na audiência principal sem que ninguém tivesse pedido. Sentou na cadeira de testemunha com seus 80 anos curvados e contou tudo o que sabia com a voz firme de quem está pagando uma dívida antiga. Na decisão, a juíza reconheceu a posse contínua e a herança legítima. Indeferiu o uso capião da cavalcante. Determinou o registro da nascente como área de preservação hídrica sob responsabilidade da proprietária, o que na prática tornava qualquer tentativa futura de compra muito mais complicada juridicamente. Recebi a notícia por telefone. Doutora Conceição, com a voz de quem está sorrindo, mas tentando manter o profissionalismo. Ganhamos, dona Nair. Sentei no chão da cozinha. Não sei por que no chão. Só sei que foi onde eu fui parar, de pernas cruzadas no chão de cimento da cozinha, onde eu tinha cozinhado feijão para Argemiro por 3 décadas, com o telefone no colo e uma sensação no peito que não era alegria exatamente. Era maior do que alegria. Era aquela coisa que não tem nome, que aparece quando a gente atravessa algo que não tinha certeza que conseguia atravessar e chega do outro lado ainda de pé. Fiquei assim um tempo. Depois levantei, fui até o guarda-roupa do quarto, peguei o caixote com as coisas de Argemiro, tirei a lata de biscoito vermelha que estava lá, a vazia, a do guarda-roupa que eu nunca tinha aberto porque não era meu lugar. Abri. Estava vazia como eu suspeitava. O conteúdo estava no poço, mas no fundo da lata, grudado na borda interna, havia um pedaço de papel dobrado em 4 que eu não tinha visto antes. Pequenininho. Tirei com cuidado. Abri. Era o desenho de uma planta. Simples. A fazendinha de Ribeiro dos Couros, nosso quintal, a varanda onde a gente tomava café, e no centro do desenho, no lugar onde ficava a mesa da varanda, ele tinha desenhado 2 círculos. 2. Um do lado do outro. Embaixo, em letra miúda, aqui é bom. Dobrei o papel. Coloquei no bolso. Fui para a varanda. O sol estava descendo. Aquele laranja que vai virando vermelho na beira do cerrado, aquela luz que faz a sombra crescer e amolecer ao mesmo tempo. Os pássaros lá atrás. O vento voltando, o capim balançando em onda, uma cobra d'água que passou correndo pelo pasto com aquele deslize silencioso. Me sentei na cadeira da varanda. A cadeira ao lado ficou vazia. Ficou vazia e eu deixei ficar. Não tentei preencher, não virei o rosto. Fiquei olhando o pôr do sol com a cadeira vazia do lado, como vai ser daqui para frente, como a vida resolve ser quando a gente não está pedindo. Aqui é bom, ele tinha escrito. Aqui é bom, eu pensei. E por primeira vez, em muito tempo mesmo, eu concordei. Não sei se o que aconteceu naquela terra tem explicação.
Não sei se Argemiro sabia que eu ia achar a lata, abrir o poço, ler as cartas. Não sei se era isso que ele queria, ou se era só o único jeito que ele encontrou de me contar, tardiamente, às avessas, da forma mais complicada que um homem simples podia escolher. Não sei se a nascente vai continuar ali por mais 100 anos, ou se vai secar na próxima seca grande. Não sei se os cavalcantes do mundo vão desistir ou encontrar outro caminho. Não sei se sou corajosa ou se só fiz o que qualquer pessoa faria quando não tem escolha boa e precisa escolher assim mesmo. O que sei é que a água está lá, brotando do chão como sempre brotou, invisível para quem passa na estrada de chão, mas presente, real, sustentando algo que a gente não vê, mas precisa. Tem coisa na vida que é assim. A gente só descobre o que estava sendo sustentado quando a água some, ou quando alguém finalmente abre o poço e mostra. Argemiro me mostrou, do jeito dele, com atraso de 30 anos, com letra torta e palavras de menos. Mas me mostrou, e eu, que sempre achei que não precisava de ninguém para me manter de pé, descobri que estava errada. Descobri que estava sendo sustentada há décadas por uma fonte que eu não sabia que existia. E que saber disso, agora, mesmo tarde, mesmo com ele já do outro lado, mudou o peso das coisas. Não tirou o peso, só mudou. E às vezes mudar o peso já é o suficiente para a gente conseguir carregar. Fim